Olá, residentes! Vamos então dar início à unidade 1, onde falaremos sobre os tipos de barragens e as principais causas de acidentes. Então, nessa videoaula 1, focaremos nos tipos de barragem. Então, para começar, o que é uma barragem, né? O que são as definições disponíveis aí que a gente tem de barragem? Então, pela Lei de Segurança de Barragens, que é uma lei de 2010, e pela resolução de 2012, barragem é qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e estruturas associadas, né? Então, a gente não tem necessariamente só barragens, né, no barramento. A gente pode ter vertedouro, casa de força, outras estruturas que também vão ter esse papel de barragem. Temos também uma definição do Comitê Brasileiro de Barragem, o CBDB, que diz que as barragens são obstáculos artificiais com capacidade de reter água, qualquer outro líquido, rejeitos, detritos, para fim de armazenamento ou controle. Elas podem variar em tamanho, desde pequenos maciços de terra, usados frequentemente em fazendas, a enormes estruturas de concreto ou de aterro, geralmente usadas para fornecimento de água, energia hidrelétrica, controle de cheias e para irrigação, além de diversas outras finalidades. Uma definição um pouco mais abrangente, né? Desde quando temos registros de barragens? Então, historicamente, as barragens surgiram para permitir esse abastecimento de água, né, em períodos de seca. Então, elas foram fundamentais aí no desenvolvimento de cidades, de fazenda, há muito tempo atrás, né? Então, aqui nessa figura a gente consegue ver uma antiga barragem de irrigação no Egito. Existem registros aí de 2000 anos antes de Cristo, de descobertas arqueológicas na China e na Síria, de barragens simples de terra, redes e canais para abastecimento de água. Essa outra barragem aqui da foto é uma barragem no Iêmen, de 750 anos antes de Cristo. Ela tinha 4 metros de altura e levou 100 anos para ser construída, né? Então, bem fora da nossa realidade aí de hoje, né? Ela tinha aberturas em pedra, então a gente consegue ver nessa foto aqui a gente tem as comportas aí, que eram de pedra e serviam para irrigação e para uso doméstico. Em 1986 essa barragem foi alteada, né? Hoje ela tem 38 metros de altura, nessa outra foto, e continua em uso. Aqui a gente consegue ver algumas fotos de estruturas também bastante antigas, né? Uma barragem barragens ainda em uso, enrocamento de proteção da barragem feito à mão, que são blocos de rocha, uma torre de escoamento numa barragem no Sri Lanka. Então, todas barragens aí muito antigas que continuam ainda sendo utilizadas, né? Então, depois da era romana, onde teve muitos avanços, né? Passado essa era romana, as barragens não se desenvolveram tanto, né? Eram usadas aí para esse abastecimento mesmo. Lá pelo século XIX, então, os engenheiros europeus refinaram seus conhecimentos e começaram aí a construir barragens maiores, né, de 45 a 60 metros de altura. E no final do século XIX, com o advento aí da energia elétrica e também da navegação, eles se tornaram objetivos adicionais para a construção dessas estruturas. Então, hoje, temos aí diversas finalidades para as barragens, né? Então, elas podem ser para abastecimento de água, como desde lá do início, irrigação, controle de cheias, contenção de rejeitos, navegação interior, piscicultura, regularização de vazão, geração de energia elétrica, paisagismo e urbanismo ou dessedentação. Então, aqui no nosso país, a maior parte das nossas barragens são destinadas mesmo para usina hidrelétrica, para geração de energia, né? 55% aí, segundo dados do CBDB. Depois, o nosso maior uso seria combate à seca e, na sequência, abastecimento, né? O restante seria aí outros usos dos diversos tipos de uso que a gente comentou. Então, essas barragens elas podem ser de diferentes materiais, né? E o primeiro material que a gente pensa normalmente ao falar de barragens é o próprio concreto, né? Material muito utilizado em construções de forma geral. As barragens de concreto, elas também podem ser de diversos tipos. Primeiro a gente tem as barragens de gravidade, depois gravidade aliviada, contraforte e arco. Na sequência a gente vai falar um pouquinho de cada um. Temos também barragens de aterro, barragens então que não são de concreto, né? E a gente tem aí então barragem
esse aterro pode ser de terra e de enrocamento, que são blocos de rocha. Esse enrocamento pode não ter a terra, ter face de concreto ou núcleo asfáltico associado, né? Fora dessas principais tipos de barragem, a gente tem as barragens de rejeito, né? Que apesar delas serem uma barragem de aterro, elas estão separadas aqui porque elas têm uma finalidade bem distinta, né? Que seria a deposição aí desses rejeitos, e ela é construída com o próprio rejeito, os próprios resíduos, né? Então, é um tipo de barragem diferente, né, de todos esses colocados aqui inicialmente. Então, falando um pouquinho de cada um desses tipos, a barragem de concreto gravidade seria uma barragem que tem uma seção semelhante com esse esquema aqui que a gente está vendo no slide. Então, essa barragem, ela é maciça, né, de concreto, então a estabilidade dela é garantida pelo peso próprio dessa estrutura, né? Então, a gente consegue ver aqui na imagem, esse triângulo aqui é um empuxo de água, né? Então aqui está o nosso reservatório, e esse reservatório está causando um empuxo nessa estrutura, né? Então está empurrando, digamos, a barragem. E aqui a jusante, né? Então quando a gente está do lado do reservatório a gente fala montante, e do outro lado da barragem é a jusante. Então a jusante a gente tem um outro empuxo, se a gente tiver um nível d'água do outro lado, pode ter ou pode não ter. E na parte de baixo da barragem a gente tem a subpressão, né? A subpressão nada mais é do que a mesma coluna de água que a gente tem aqui, que está percolando aqui por baixo dessa barragem e tendendo a empurrar a barragem para cima, né? Então o peso da barragem tem que ser maior do que esses esforços que estão solicitando ela. Aqui ao lado a gente tem uma foto de uma usina hidrelétrica aqui no estado do Paraná, no município de Telemaco Borba, a usina hidrelétrica de Mauá, que é uma barragem com mais ou menos 80 metros de altura, uma barragem de concreto gravidade. Essas barragens, normalmente, já com alturas importantes, elas têm galerias de drenagem no seu interior, né? E a gente consegue ver nessa figura essas galerias, nesse corte transversal ali na barragem, e se a gente fizer um corte longitudinal, seria essa figura de cima. Essas galerias são contínuas ao longo de toda a barragem. Para que essas galerias servem? Elas servem para a gente tirar aquela água que está percolando sobre a barragem, né, reduzir ela e reduzir, consequentemente, aquele esforço de subpressão sobre a barragem, né? Então, essas galerias de drenagem, elas podem ser inspecionadas, né, elas são instrumentadas, e durante toda a vida útil aí da barragem, se tem instrumentos, bombas, né, se necessário ali dentro, para controlar o comportamento dessa água que está percolando pela barragem. Aqui tem um exemplo, então, como que a gente pensaria, né, colocando os principais conceitos para a gente pensar como que uma barragem é dimensionada, para lá na frente a gente conseguir saber o que controlar. Então, lá do estudo hidrológico e hidráulico são definidos níveis d'água, né? Então, as barragens vão ter aí um nível d'água normal de operação, né? E vai ter níveis associados a cheias que vão ser diferentes em função de diferentes níveis, de diferentes tempos de recorrência, né? Então, aqui a gente tem uma cheia de 1000 anos, milenar, e uma cheia decamilenar, e a gente tem 2 níveis d'água associados para isso. Então, quando a gente for verificar a estabilidade, a gente vai verificar a estabilidade para esses diferentes níveis d'água, né? Sendo que o caso que eu vou ter um carregamento maior são as maiores vazões, né? Mas isso vai me dar, eu vou utilizar nessas análises fatores de segurança menores, porque são situações que ocorrem durante tempos reduzidos na minha estrutura, né? Então, aqui do lado, a gente consegue ver os diagramas de empuxo solicitando a barragem, e embaixo o diagrama de subpressão. Quando eu coloco a galeria de drenagem nessa barragem aqui, o diagrama de subpressão, que antes era cheio, nessa linha vermelha, ele sofre uma redução. Essa redução é bem importante no dimensionamento, né? Porque é menos material, é menos concreto que eu gastaria para resistir a esse esforço. Então, isso é extremamente importante, controlar através de piezômetros, se isso aqui é o que está acontecendo.
né, se esses drenos que tem ali na barragem entopem e não forem desobstruídos, a subpressão vai tender a voltar para essa linha vermelha aqui, e eu preciso ter esse controle, esse monitoramento para saber como tratar isso lá na operação da barragem, né? Então, esses diferentes níveis d'água nos definem diferentes carregamentos. Carregamento normal, do nível d'água normal, excepcional e limite, né? Então, vou diminuindo, né, os fatores de segurança conforme situações são mais raras de ocorrência. E a gente verifica se essa estrutura não desliza, se ela não tomba, se as tensões transferidas para a base são resistidas pela fundação e se ela não flutua, né? Então aqui eu deixei uma imagem de critérios de projeto civil de usinas hidrelétricas, para quem quiser entender um pouco melhor como que isso funciona. A gente tem dimensionamento, critérios de diversos tipos de barragem, é um manual aí bem interessante. Uma variação dessa barragem de concreto gravidade é a barragem de concreto gravidade aliviada, onde a ideia é reduzir o peso de concreto, né? Então aqui a gente tem um exemplo da usina hidrelétrica de Itaipu, onde uma das estruturas dela é de uma barragem de concreto gravidade aliviada. Então a gente tem essa parte cinza aqui, mais escura de concreto, e dentro são vazios. Então a barragem é como se a barragem por dentro ela fosse vazada, para que a gente gaste menos concreto ao executar, né? Então isso é interessante, né, do ponto de vista de volume de concreto, porém, quando fazemos barragem de concreto gravidade, o concreto utilizado é um concreto mais barato, né? Eu posso utilizar o concreto compactado com rolo, que é o mais utilizado hoje em dia, concreto massa, e aqui eu teria um concreto estrutural, teria custo de forma e de armadura. Então, é preciso pôr na balança e ver o que realmente compensa. Lá em Itaipu, temos também barragem de contraforte, onde a ideia também é reduzir o volume de concreto. Então, a seção que a gente tem dessa barragem é bem mais esbelta. Nós temos contrafortes, né, concreto estrutural, concreto armado, que vai ajudar na estrutura, né, na estabilidade dessa barragem. Então, mesma ideia, reduz o volume de concreto, mas esse concreto utilizado é um concreto mais caro, né? Então, todos os tipos de barragem possíveis têm que ser orçados, né, para ver o que vale a pena em cada situação. Temos também a opção de barragens de concreto em arco, né? As barragens de concreto em arco elas são construídas em vales fechados, normalmente onde se tenha, né, uma relação, para ter uma ideia, entre a largura da crista da barragem e a altura da barragem menor que 2,5, poderia pensar em barragens em arco. Elas não são tão utilizadas aqui no nosso país, na verdade a gente tem uma barragem, que é essa que está aqui, a usina hidrelétrica de Funil, porque as características dos nossos vales aqui no Brasil são vales mais abertos, né? Então, aqui a gente pode ver que era um vale aberto, que em um local aqui encaixou e foi colocada essa barragem em arco. Então, a nossa topografia não favorece esse tipo de solução. Aqui tem mais algumas fotos de barragens em arco, né? Então, ela tem essa dupla curvatura tanto em planta quanto em corte, né? Se a gente cortar, a gente tem aqui essa seção curvada também. Passando aí para as barragens de aterro, então o tipo de barragem mais simples de aterro seriam as barragens de terra. Elas são muito utilizadas aqui no nosso país em função justamente desses vales muito abertos, que eu comentei agora há pouco, e também da disponibilidade que temos de materiais terrosos. Então, uma barragem de terra homogênea, ela seria parecida com essa seção que a gente tem aqui. Então, os taludes, né, que são essas faces inclinadas, eles são bem mais abatidos que numa estrutura de concreto, e esse material é solo. Normalmente solo mais fino, solo mais argiloso. E aqui no meio, esse L que a gente está vendo, é um tapete drenante, né? Esse tapete drenante é de areia e ele tem a função, a água vai percolar aqui dentro, vai vir pelo filtro e vai sair a jusante, né? Então, ele tem a função de deixar esse talude a jusante aqui seco, né? Então, essa é uma seção de uma barragem de terra. E aqui temos um exemplo da usina hidrelétrica também aqui no Paraná, Capivari Cachoeira. Então, elas são feitas com solos de granulometria fina a grossa, com permeabilidade baixa. O solo é compactado em camadas
finas por meio de rolos compactadores. Ela tem uma vantagem por ela ser mais abatida, né, de transferir esforços menores à fundação, né? Então, em barragens de concreto, que vimos anteriormente, a fundação normalmente é rochosa, e em barragens de aterro e principalmente de solo, a gente poderia ter fundações de solo também, porque as tensões impostas à fundação são bem menores. A inclinação dos taludes, então, varia de 1 na vertical para 2 na horizontal, a 1 para vertical a 3 na horizontal. Elas podem ser homogêneas, como eu mostrei na figura anterior, ou zoneadas. Elas vão ser zoneadas quando eu não tiver disponibilidade de um mesmo material para toda a seção da barragem, então eu vou trabalhando com diferentes materiais ali, zoneando a seção da minha barragem. O dimensionamento delas é um pouquinho diferente, então, das barragens de concreto, e elas são feitas através da verificação da estabilidade dos taludes, né? Então, do talude de montante e do talude de jusante da barragem. Os métodos para verificar a estabilidade desses taludes são os métodos de equilíbrio limite, e os métodos de equilíbrio limite, eles baseiam-se na hipótese de haver um equilíbrio em uma massa de solo tomada como corpo rígido plástico na iminência de entrar em processo de escorregamento. Então aqui eu tenho o desenho de um talude, não necessariamente de uma barragem, porque isso é feito aí em qualquer tipo de talude, e eu teria aqui uma cunha provável aqui de ruptura, e eu verifico o estado de equilíbrio dessa cunha de ruptura. O que resiste para que essa cunha não deslize, né? Essa cunha tem um peso que tende a escorregar, mas eu tenho aqui, no outro sentido, a tensão resistente, que é a tensão de cisalhamento do meu solo. E essa tensão de cisalhamento do meu solo é dada pela coesão do meu solo, mais o ângulo de atrito, né? Então temos aqui o critério de Mohr-Kumbe, que é bastante utilizado para o cálculo dessas tensões resistentes. Então cada solo vai ter parâmetros aí de resistência, de cisalhamento diferentes, e a gente precisa analisar então essa estabilidade. Então os casos de carregamento aqui seriam final de construção, então terminei minha construção, ainda não enchi o meu reservatório, ainda não tenho nenhum nível d'água ali, e vou verificar a estabilidade desses meus taludes. Vou encontrar um fator de segurança, né, e verificar se isso está adequado aí com as normas vigentes. Depois eu tenho um regime permanente ou de operação, quando eu já tenho o meu reservatório operando e um nível d'água aí associado. E depois eu ainda posso ter uma situação de rebaixamento rápido desse reservatório, que pode acontecer em situações de aberturas de comporta, onde esse nível d'água do reservatório desce rapidamente, mas no solo, como o solo é um material fino com permeabilidade reduzida, o nível d'água continua lá em cima, né? Então eu teria ainda um talude saturado. Enfim, cada uma dessas situações terão aí suas superfícies de ruptura críticas e um fator de segurança associado a isso que precisa estar dentro aí das recomendações. Na sequência, então, temos as barragens de terra e enrocamento, onde associamos dois materiais. Então, temos o enrocamento, que são blocos de rocha, e também o aterro pela argila, pela terra, como chamamos aí na barragem anterior. Então, esses materiais trabalham juntos, onde o enrocamento vai garantir a estabilidade dos taludes, porque ele tem um maior ângulo de atrito, e a argila vai garantir a estanqueidade do sistema. Como que isso funciona? Então, nessa seção, a gente consegue perceber que nas laterais, então, os taludes são de enrocamento. Então, aquelas superfícies de ruptura que vimos anteriormente, elas vão estar localizadas normalmente no enrocamento, né? Então, como o enrocamento é bloco de rocha e tem um ângulo de atrito maior do que no solo, a gente consegue fazer esses taludes menos abatidos do que na barragem de terra. E aqui no meio, apenas no meio, temos o núcleo de argila, né? Então, esse núcleo de argila tem essa característica de vedar, de impermeabilizar esse sistema e vai impedir que a água passe para o outro lado, né? Então, nenhuma barragem pode ser apenas de enrocamento, ela precisa ter algum material que a vede, e nessas barragens de terra e enrocamento é o solo que faz esse papel. Nessa foto temos a usina hidrelétrica de Irapé, que é a maior barragem em altura do Brasil, ela tem 208 metros e é uma barragem de terra e enrocamento. Tá? Então, esse aterro é feito com fragmentos de rocha, compactado em camadas também com rolos vibratórios pesados. Ele é um material drenante, né? Então a gente não tem deslizamentos de taludes
comumente devido ao ângulo de atrito elevado desse material, e ela pode ser fundada em materiais soltos com deformabilidade e resistência ao cisalhamento compatíveis com o material da barragem. Os taludes variam aí de 1 na vertical para 1,3 na horizontal, até 1 na vertical para 2 na horizontal. Então aqui dá para ver também esses enrocamentos aí na face, então o solo a gente não consegue perceber ao olhar uma barragem de terra em enrocamento. Aqui é a seção da barragem de Irapé, né? Então só para mostrar que a gente teria o núcleo de argila, né? E entre as camadas, então eu tenho um contato de uma camada, de um material muito fino, que seria o solo, e do enrocamento, que é um material com muitos vazios, né? Então eu preciso ter transições entre esses materiais para que a água que está passando não leve esses finos para dentro do material mais grosso. Então essas camadas de transição são feitas com materiais de granulometrias diferentes, e nessa foto aqui, só para visualizar, a gente consegue perceber os materiais utilizados aí nas barragens de terra, né? E sua granulometria vai aumentando até a gente chegar aí nas areias, transições e depois nos enrocamentos. Como eu falei no início, as barragens de enrocamento elas precisam ter algum tipo de vedação, né? Vimos a de terra, mas esse núcleo também, ao invés de ser de solo, ele pode ser um núcleo asfáltico, né? E essa situação de núcleo asfáltico pode ser vantajosa em locais onde não se tenha solo disponível ou o clima afete em regiões muito chuvosas, né? E o núcleo asfáltico pode ser aí competitivo e ele que vai garantir então a estanqueidade desse sistema. Ao lado dele a gente tem as transições até chegar no enrocamento. Temos um exemplo de uma barragem construída aqui no Brasil, recentemente, a usina hidrelétrica de Foz do Chapecó. Aqui tem umas fotos durante a construção da usina de Foz do Chapecó. Então aqui a ensecadeira, né, para o rio passar pelo lado e a gente conseguir construir a barragem. Está se executando o plinto, que vai ficar abaixo do núcleo de concreto asfáltico, ele é a fundação desse núcleo. E aqui a gente consegue ver o núcleo sendo executado. Então ele é bem mais estreito que um núcleo de terra. Temos também a opção de barragem de enrocamento com face de concreto, onde o enrocamento, né, vai garantir a estabilidade dos taludes, como já vimos, e o concreto vai garantir a estanqueidade do sistema. Mas esse concreto é apenas uma laje que temos aqui no talude de montante. Então aqui está o reservatório e sobre esse enrocamento temos aqui uma laje de concreto, né? Aqui tem um exemplo de uma usina aqui no Paraná, a usina de Foz do Areia. Foi a maior usina, a maior barragem de enrocamento com face de concreto construída no mundo na sua época. E ela tem, então, a gente não consegue perceber, mas a montante, né, para dentro do reservatório, a gente tem essa laje de concreto. Então, nessa foto, dá para ver como que essa laje fica, né, antes da gente encher o reservatório. Aqui é uma outra usina em Santa Catarina, usina de Campos Novos, né? Então, outros materiais já foram empregados para essa impermeabilização, como madeira, metal, concreto bituminoso, concreto e membranas poliméricas, né? Geomembranas têm ganhado aí um espaço também nessas impermeabilizações. Mas temos muitas barragens desse tipo aqui no nosso país, a gente consegue perceber juntas, né, várias fatias dessa laje de concreto. Aqui é a seção dessa barragem de Campos Novos, então ela é toda de enrocamento, né? São diferentes cores em função das granulometrias dos materiais disponíveis. Aqui umas transições para poder apoiar a laje depois, para ela não ter aí grandes deformações. Então, essa barragem tem 202 metros de altura. As barragens de enrocamento, então, o dimensionamento delas também é através da análise da estabilidade dos taludes, semelhantes às barragens de terra, com os mesmos casos de carregamento que já vimos. Mas a resistência ao cisalhamento deve ser considerada uma coesão nula, né? Ela não tem coesão. E um ângulo de atrito é variável com o nível de tensões confinantes, o que é diferente do solo, né? Normalmente temos apenas um ângulo de atrito aí para cada material, e aqui esse ângulo de atrito varia com o nível de tensões. Então temos aí envoltórias de resistência para cada tipo de rocha, dependendo do tipo dessa rocha, né? Então ela difere da areia e do cascalho porque elas exibem esse fraturamento e esmagamento para estado de tensões muito baixos.
Portanto, o colapso e a afluência se tornam fenômenos importantes, que são conceitos que não nos preocupamos quando a gente está trabalhando aí com areias ou cascalho. Aqui temos uma barragem, é a seção da barragem de Itaipu. Então, vimos diversos tipos de barragem e não necessariamente a gente tem apenas um tipo de barragem em cada aproveitamento, né? Então, essas barragens, a gente pode ter barragens mistas, que são diferentes tipos de barragens associados, como temos em Itaipu. Na ombreira direita aqui, na ombreira esquerda temos uma barragem de terra, depois uma barragem de enrocamento, chegamos aqui nas estruturas de concreto, que vimos de contraforte, gravidade aliviada, e voltamos aqui para um fechamento de uma barragem de terra à direita, passando pelo vertedouro, pela casa de força com a tomada d'água. Então aqui são fotos onde a gente consegue perceber as estruturas de concreto, mas aqui é o centro. Aqui enrocamento, né, que dá para ver melhor nessa foto, o enrocamento ali ao lado da barragem de concreto. O tipo de barragem mais comum aqui no nosso país é a barragem de terra, então 63% das nossas barragens são de terra, né, e depois seguida aí pelas barragens de concreto gravidade. A escolha do tipo e do local de implantação dessas barragens depende aí de diversos fatores, né? Então depende da topografia, como já comentado, das condições geológicas e geotécnicas, então da condição da fundação dessas barragens, do desvio do rio, como que vai ser desviado esse rio para a construção, do tipo de vertedouro que será utilizado, dos materiais de construção disponíveis ou viáveis para o seu uso, o clima e fatores hidrológicos, meio ambiente, prazo e custo, né? Então, são estudos aí extensos, né, para se escolher que tipo de barragem utilizar. Essas barragens, então, citadas agora, são barragens de uso múltiplo, elas podem ter diferentes finalidades. E aqui, por último, então, a gente tem as barragens de rejeito, que são para retenção de resíduos sólidos e águas resultantes de processos de beneficiamento de minério. Elas são alteadas em várias etapas, né, diferente dessas barragens que vimos anteriormente, que a gente constrói e depois enche o reservatório. Elas são alteadas em diversas etapas, visando aumentar a vida útil aí desses reservatórios, e esses alteamentos são feitos com o próprio rejeito, né? Então, utiliza-se a técnica do aterro hidráulico, então não são mais os rolos compactadores, então temos aí tubulações que lançam esse material com água e com rejeito, e vão lançando e vão construindo aí esse aterro hidraulicamente. Então, essas barragens podem ser feitas de 3 tipos, né? A gente tem 3 tipos de alteamento possíveis: o alteamento a montante, a jusante e linha de centro. O alteamento de montante foi se discutido bastante aí na mídia ultimamente, e temos aqui um dique inicial, um dique de partida construído como uma barragem convencional. Na sequência, a gente vai depositando o rejeito aqui a montante, e quando vai chegando na cota final ali do dique de partida, se constrói mais um alteamento com rejeito, vai enchendo, à medida que vai chegando, vão sendo colocados novos diques aqui que vão crescendo para o lado de montante, né? Então, esses diques, eles ficam assentes no próprio rejeito que foi depositado. No segundo método aqui, esse alteamento é ajusante. Então, eu tenho o meu dique de partida e o meu alteamento é feito para o outro lado, não para dentro do reservatório, né? Então, a fundação desses novos alteamentos é a mesma fundação do dique de partida. Então, eu consigo tratar, ele não é fundado no próprio rejeito. E o método de linha de centro está no meio aí desses dois. Então, uma parte do dique de alteamento, ele fica sobre o rejeito e a outra parte fica a jusante, né? Então, o método de alteamento de jusante é o que tende a ocupar em um maior espaço, depois o linha de centro, e o menor espaço é o de montante, né? Então, aqui temos o exemplo da barragem de Brumadinho, da mina do Córrego do Feijão, que ela tinha aí 81 metros de altura, rompeu no início aí de 2019, e a gente consegue ver aqui o dique de partida e depois os alteamentos feitos aí a montante, né? Então, sob o próprio rejeito. Essa é a foto da barragem, né? Antes do seu rompimento. Então, esses aqui são os diques que a gente viu ali na foto. Então, esse é um exemplo de uma barragem alteada pelo método de montante.
Então, nesses projetos de barragens, a gente consegue perceber que existe uma multidisciplinaridade de ramos muito grande, né? Diversas áreas trabalham juntos para chegar num projeto final. Então, dentro dessas áreas teríamos cartografia, geologia, geotecnia, hidrologia, hidráulica, mecânica, elétrica, custos, coordenação. E o projeto é feito em diversas etapas. Primeiro a gente tem um planejamento, um inventário aí desse rio, depois viabilidade técnica e econômica do projeto, um anteprojeto, projeto básico e um projeto executivo que já vai sendo desenvolvido à medida que a barragem aí, que essas estruturas estão sendo construídas, né? Então são uma série de conceitos, de áreas que precisam estar conectadas para ter aí um resultado final adequado. Aqui tem as referências bibliográficas utilizadas no material escrito de vocês. Vocês também vão ter essas referências para que vocês possam buscar aí mais informações quando pertinente. Espero vocês na videoaula 2 da unidade 1. Até mais!